Olá, maravilhosa, suas gatas garotas. Estamos aqui no último bloco e aqui com muito amor, com muito carinho, com muita honra, trago essa mulher aqui, gente, que é uma empoderada, que faz toda a diferença aqui em Orlando. Essa carioca conterrânea, minha pastora Ana. Meu amor, conta a sua trajetória, que eu nunca conversei assim com ela pessoalmente, para saber um pouquinho. Aqui, ó, vai ser para mim e para vocês. Sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor. Amém. E agradecer a você, Wanda, Amém, amém. por esse privilégio, né, de estar aqui É um privilégio falando nosso. mais um pouquinho, né, do amor de Deus, Sim, beleza, do que Deus pode propósito. fazer com as pessoas, né, quando ela tem verdadeiramente o Senhor Sim. no coração. Então, eu sou pastora Ana, sou casada, sou mãe de 3 filhos, Uau. 2 netos. Uau. E para a glória de Deus, eu estou aqui, né, querendo falar um pouquinho sobre a beleza com propósito, né? Porque eu creio que tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Amém. Né? Ele E, em primeiro lugar, eu quero falar para mim e para você que está aí do outro lado, que diz a palavra de Deus que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, isso é lindo, né? É lindo, essa alegria, né? É. Que ele fala, sem fé é impossível Possível agradar. E eu acredito que essa fé que vai trazer essa alegria, né, pra gente no dia a dia. Pastora, você nos transmite força, dinamismo e uma garra fora do normal. Quando eu a conheci pela primeira vez, eu fiquei assim, Jesus, o que eu tô fazendo escondida? Pelo amor. Não, Wanda, vamos se movimentar. E você me inspirou. Eu tô fazendo lá o Carisma. E tô nesse caminho que tá me trazendo assim muita alegria, muita inspiração. E eu acredito que o primeiro pilar, pastora Ana, é a fé. A fé no Deus vivo, o Deus que me trouxe até aqui, Sim, né? sim. Que você sabe, eu acabei de saber, gente, Sim. que ela foi proprietária de um salão lá no Recreio. Então ela sabe um pouquinho das dores que eu já passei. É verdade. E aí pra mim foi uma surpresa. Então vamos contar um pouquinho, Aninha. Eu creio quando a palavra diz que Deus se agrada dos fortes, valentes e corajosos. Eu estou aqui de frente para uma delas. Né? Essa mulher que eu a conheci, o Senhor falou comigo a respeito dela. Então eu creio que o dom, ele é dado, né? E ele é revelado. Eu, aos 10, 12 anos de idade, eu tenho uma família, né? Maravilhosa, meu pai, minha mãezinha já foi, mas uma família que dependia muito, mas muito de mim. Desde que eu tinha 10 anos de idade. Me too. Como muitas Desde aqui, que eu né? nasci, eu sou filha mais velha de 6 irmãs, Olha aí. pastora Ana. Então me Exato. tiraram o direito de brincar, me tiraram o direito Yes. até de chorar, de rir. Isso é os privilégios das fortes, valentes e corajosas. Com 10, 12 anos, a gente Eu já com estava... 11 anos já estava trabalhando. Yes, Pra ajudar a exatamente o família. que eu vou apontar aqui, né, por nós sermos essa mulher. A minha mãe dependia de mim, eu sentia que o meu pai dependia de mim e os meus irmãos dependiam muito de mim. Meu Deus do E aí, como é que faz? Você tem que estar posicionada, né, com 10, 12 anos para aquilo que já é para você avançar. E tudo começou aí, né? E aí, com 16, eu já comecei a trabalhar em Eu falo loja, que em shopping. Deus já começou a me preparar nesse mundo da beleza, Deus pequenininha, porque era um momento que me alegrava muito, era cuidar do cabelo delas. Olha aí. Depois do banho, ele pentear, fazer penteado. E a gente brincava de desfile. Olha O que Senhor já interessante. me preparando na minha infância. Exatamente. E eu creio assim que o nosso Deus, ele sopra o tempo todo, né? No nosso ouvido. E quando eu fui trabalhar, né, com 16 anos, simplesmente eu estava num local onde apareceu uma pessoa que eu amava quando ela ia naquele lugar comprar, porque ela gastava muito, ela comprava muito. E eu falava, eu já na minha sem entender aquilo, eu falava, sem discernimento, eu falava, eu quero um dia ficar igual essa mulher, poder entrar numa loja, comprar tudo que eu quiser, sabe? Sem ficar contando moedas. E essa mulher
todo mês ia na minha loja. E um dia, na loja em que eu trabalhava, ela chegou para mim e falou: você quer trabalhar num lugar bem interessante? É a sua cara. E você tem futuro lá. Eu falei, claro que eu quero. Você vai ser secretária de uma pessoa tal, num ambiente tal. Uma secretária executiva. Aí tudo que eu queria, né? Eu era vendedora de calçados. De repente, a pessoa chega para mim e fala que eu poderia trabalhar no local que eu... A sua postura, o seu brilho. Foi. A sua simpatia, já era. A glória de Deus na sua vida, Aninha. Eu tenho certeza que foi igualzinho comigo. E essa mulher me levou para o lugar e eu cheguei naquele lugar e a gente começou a trabalhar. Trabalhei com a pessoa que ela falou. E o homem e o patrão na época olhou para mim e falou assim: esse não é o teu lugar. Vamos avançar. Uau. Você tem propósito, você tem coisas... para liberar. Com a sabedoria de Deus, Aninha. Não, ainda não conhecia Jesus. Não, mas tipo assim, você estudou. Mas já tinha. Porque eu vim de uma família muito humilde que eu não tive muita oportunidade de estudar. Não estudei muito, não. Fiz todo menos a faculdade. Eu fui fazer a faculdade depois de casar. O que eu quero dizer, sabedoria de Deus mesmo, que já era Deus. Então, assim, quando eu comecei falando aqui, eu falei que o coração alegre formoseia o nosso rosto. E é verdade. Porque na escola eu era chamada de menina sorriso. Todo mundo queria ficar perto de mim, todo mundo queria brincar comigo, todo mundo queria fazer parte da minha patota. E aí, lá naquela empresa, eu comecei ali, fui fluindo, quando de repente ele falou: você vai fazer a mesma coisa que eu faço. Uau! Eu vou te dar o produto e você vai fazer. E eu comecei fazendo o que ele fazia com a empresa dele, quando de repente alguém chegou para mim e falou: não, eu vou te dar algo seu. Uau, meu Deus, e aí me proporcionou, e eu creio tudo, Deus movendo, agitando, mas é o coração, movendo, né? As águas, é o nosso coração. E ele olha, sonda. o que eu chamo de irmãos, porque eu sou pastora, né? Eu sempre fui pastora. Eu tive um salão de beleza que teve 9 anos. Imagino essa mulher nesse salão de beleza cuidando desses 30 funcionários. E uma era mais problemática do que a outra. Era, irmãos? Eu sei muito era. Bem. Queridos, era. E eu ali naquele lugar, Deus me dava sabedoria e o discernimento para conduzir aquelas mulheres. Briga dentro do salão, muita mulher junto, sim, né? Confusão. Com certeza. E querendo tirar o amor, né, de Deus na nossa vida pra gente ter com aquelas pessoas, né? Quando a gente pensa assim, não, eu já vivi tudo. Daqui a pouco eu vi uma situação que eu falo assim, não vou acreditar mais em funcionar. Exatamente. Mas a gente não desistia. Nessa época eu já era crente e o meu pastor ia sempre lá naquele lugar, a gente fazia oração, por isso que eu estou falando que eu sempre fui pastora. Que isso tem 15 anos que eu tive esse salão no Brasil. E ali já havia movimento de oração, né, aconselhamento. E aí eu fui ativada, eu tenho certeza, a ser uma pessoa de... conduzir outras, né, a falar do amor de Deus. Então, eu creio que tudo começou aí. Foi nesse momento que você descobriu o seu ministério? Então, nesse momento eu entendi que eu era uma ativadora de pessoas. Uau! Porque chegava aquelas mulheres que o marido bateu, né? Chegava aquela mulher que o marido bebeu a noite toda e não chegou em casa. E você já era casada? Já era casada. Você se casou novinha? Porque eu casei muito novinha. Eu tive que dar o exemplo. Sim, eu me casei pela segunda vez. Eu tinha 27 anos. Mais ou menos. Nós viemos com uma missão, né? Eu acho que você filha é mais velha? Eu sou a mais velha. Uma missão de cuidar, de cuidadora, de intercessora. Concluindo essa parte do salão, eu quero dizer que a maioria das pessoas que entraram naquele lugar destruída, família desalacerada, casamento destruído, Deus fez algo assim tremendo e maravilhoso. Então eu entendi que esse era o meu lugar, ajudar pessoas, né? Que lindo, Aninha. E esse movimento Beleza com Propósito, Aninha, você já vive, né? Você tem o seu... A minha filha, gente, quando viu a Aninha pela primeira vez, ela falou assim, mãe, que mulher estilosa. Deus, ela é estilosa, olha aquilo ali, olha como ela se arruma de uma maneira elegante. Eu falei assim, é mesmo. Nem sempre foi assim, é isso que eu quero dizer aqui hoje também. Você ser bonita, você ser
uma mulher elegante, uma pessoa que chame atenção. No passado, eu chamava atenção para inveja, para raiva, para a pessoa olhava para mim e falava, quem é essa mulher? Desse jeito, tá? Mas era tudo por conta de como eu me vestia, como eu me apresentava, como eu chegava nos lugares. E hoje eu me sinto uma mulher bonita, sou chamada de bonita, sim, mas eu amo ser bonita. Isso aqui é muito interessante, porque hoje eu tenho o amor de Deus na minha vida. As pessoas não olham para mim com raiva, não olham para mim com inveja, eu creio que não. Não olha para mim querendo. É com admiração. Dizendo para mim sempre, eu amo a sua vida, eu te amo, pastora. Você vê, minha filha tem 18 anos. 18 anos. Ela se inspirou nos seus looks. E eu me sinto mais bonita hoje do que antes, tá? Minha Bem mãe mais. fala, Apesar né, de ser mais velha, eu tenho uma filha de 33 anos que ela fala que eu tenho autoestima de milhões. Que eu tinha que embasar a autoestima, né? Colocar em algum lugar e vender. Num tubinho e vender. Que eu ia ficar rica. E iria mesmo, se eu pudesse fazer. Mas isso é Cristo, é a beleza de Deus. Eu me converti aos 11 anos, foi a primeira lá de casa. E desde então, esse brilho do Senhor nunca mais saiu. Tentado, né, com a adversidade, né, as lutas, né? Mas eu acredito que esse brilho realmente a gente carrega é o Espírito Santo. Com certeza. Assim, é uma alegria, assim. Já fui... chegaram para você e falaram assim, o que tu fez hoje? Não, tu fez alguma coisa no rosto. Sim. Seu rosto tá diferente. Irmão, não fiz nada, gente. Eu não fiz. É a alegria do Senhor. Só pode. Que formoseia o rosto, não é possível. E é esse o pilar que eu vim trazer aqui com essa maravilhosa. O pilar, um dos pilares mais importantes é a base, né, Aninha? Que é a fé. É a fé, ela vem na frente. Excede todo entendimento, todo entendimento. Mulher sábia edifica. Sem fé não agrada ao Senhor, ele fala... Mulher de Provérbios 31, né, que diz que todo tempo essa mulher ela foi edificada, eu creio, pela obediência, por ela glorificar o Senhor o tempo todo. A mulher sábia edifica, a tola destrói. Então, a gente tem que verdadeiramente entender a nossa essência para que nós prossigamos. Eu nunca te deixei de ser quem eu sou. Eu sou uma pessoa, eu creio que eu sou uma pessoa humilde, gente boa, gosto de estar junto com o povo, gosto de ativar o povo. Para mim não tem problema se eu não ficar perto de mim o tempo todo, agarrado em mim, não tem problema nenhum. Tenho certeza não tem problema você com daí isso. Tá sentindo essa energia que eu tô sentindo aqui. Não tem Ela esse problema assim, com ativadora. isso. E pode vir, recebe e vai. Só quero que tu transborde também na vida de outro, porque assim é que o Senhor se agrada. E cada vez tu vai ficar mais bonita, mais linda, mais poderosa. Onde tu chega, todo mundo quer estar junto, quer estar perto de você. E isso que é maravilhoso. Aninha, a alegria do Senhor. Hoje você se sente realizada? Eu me sinto. Nesse movimento aí, ela tem, gente, um movimento lindo, às quinta-feiras lá. É uma unção. Sagração. Eu me sinto porque... há tempos atrás, né, eu vim parar aqui nos Estados Unidos e no Brasil eu era da Igreja Assembleia de Deus e o Senhor falou para mim, você vai para Lagoinha. Eu falei, pastor, Jesus, como assim? Eu gosto do fogo, do manto. E o Senhor falou, mas eu tenho um lugar preparado para você lá. E aí eu obedeci, a obediência também, tá? É o princípio, é o pilar, é a base, obediência. Obedece. Ainda que esteja doendo, obedece, porque vai dar certo se você obedecer. Sim. E eu obedeci, fui para Lagoinha, entrei na intercessão, fiquei ali um tempo todo, e aí eu fui sendo conhecida como a pastora que gosta de orar. A pastora da intercessão, a pastora do manto, a pastora do fogo. E assim foi. E eu comecei a orar. Uma revolução na orar Lagoinha. por pessoas, orar. E o meu telefone, um tempo, não parava de tocar. Uau. Porque todo mundo queria oração por telefone. E eu reclamei com o Senhor. Falei, Deus, não estou aguentando essa vida, não. É a oração o dia todo no telefone. Faz alguma coisa, traz alguém para me ajudar. E assim o Senhor falou comigo, abre a porta da sua casa. Uau. Porque todas que querem oração vai orar com você. Uau. E eu abri a porta da minha casa e a primeira semana deu 40 mulheres, a segunda deu 70 mulheres e foi dando mais mulheres. Olha que lindo. Quando, de repente, o Senhor falou, acabou o tempo na sua casa. E eu vou te providenciar um lugar. Eu falei, Senhor, mas eu vou comprar? Como assim? Eu não trabalho, eu não tenho como pagar e eu também não peço oferta. Como é que vai ser? E o Senhor falou de novo, eu vou preparar. E chegou alguém, que é da minha igreja,
proporcionou esse local, a nossa igreja proporcionou, e nós estamos lá nesse lugar, que é a consagração Quinta Profética. É uma glória. Tem sido uma bênção. Uma bênção, né? As gente. pessoas entram ali praticamente mortas e saem ativadas, e vai viver a vida, e é isso, é sobre isso, tudo é Deus em todo tempo. E o Senhor ainda me deu uma live, né, provocadora de milagres. Nossa. Quando ele falou no meu ouvido, o Espírito Santo, o nome é esse, eu falei, como assim? Vai chamar as provocadoras de milagres para falar na live. Aninha, e o que você tem para falar para esse nosso movimento, o Beleza com Propósito, para essas mulheres que querem alinhar, né, a fé, corpo, alma, espírito? Aqui que a gente também está falando também da área, daqui a pouco a gente vai falar do dinheiro, né, já falando um pouquinho do digital, várias, mas o que eu creio, assim, que eu acho que é assim, um importante, que é o pilar realmente a fé, né, é você saber a sua identidade diante do Pai, né, Aninha? O que você tem para falar para essa... Eu tenho para falar para você que está nos ouvindo aqui nessa tarde que Deus, Ele está em todo tempo, em todas as coisas. Por quê? O Senhor fez de Esther rainha. O Senhor colocou Esther naquele lugar para salvar o seu povo, por ela ser bonita. A beleza de Esther encaminhou ela para o propósito, que era salvar o seu povo. Então, minha irmã, meu irmão, meus queridos que estão nos ouvindo agora, a beleza tem propósito, sim. Rebeca foi reconhecida pela sua formosura. Linda. Yes. Então, meus queridos, eu quero dizer para você que a beleza interior, ela é tudo na vida. A exterior, ok, cuida do teu corpo, cuida da tua mente, cuida do teu físico. Sim, mas, primeiro lugar, sempre o Senhor no teu coração. Porque o coração alegre formoseia o rosto. Ele fala, né? Amar a si, amar o próximo, como a si mesmo. Exatamente. Isso tem, assim, uma total diferença, né? Sim. Muitas das vezes as pessoas amam muito o outro, mas esquecem de si. É verdade. Né, Aninha? Verdade. Esquece de estar linda como você, tá com essas joias aí, né? As pessoas acham que porque tem que estar lá cuidando do outro, que tem que se desleixar. Eu vou te falar uma coisa, bem rapidinho, eu nunca fui de ganhar muita coisa, não. Ganhar presente. O Senhor me deu um marido que me abençoa muito, me presenteia o tempo todo. E de uns tempos pra cá, as pessoas têm começado a tirar do pulso e botar no meu. Lógico, e eu falei, Senhor, por que isso? O Senhor falou pra mim, porque eu sei o coração que você tem. Eu quero, gente, aqui a gente tá no último episódio. Então a beleza é tudo, né? A beleza é tudo. A beleza no Senhor é tudo. Quero agradecer essa mulher maravilhosa, essa mulher incrível, gente, que tá trazendo um divisor de água aqui no Beleza com Propósito. Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio. Obrigada. Creia somente e verás a glória de Deus. Amém.